Crer ou não crer em Deus, ser ateu, ser cristão. Eu tive uma experiência ultimamente sobre um grupo de pessoas ateias, que se consideram ateus, né? E essa experiência para mim ela foi um pouco negativa, no sentido de entender uma questão sobre o que seria um debate de fato, sabe? Porque nesse grupo específico, não quero generalizar, nesse contexto onde que estava o Lucas, que é eu, e estava mais essas pessoas, eu presenciei um pouco de opressão, aquele ódio contra o cristão, porque em nenhum momento eu pude terminar o meu raciocínio, em nenhum momento eu pude falar o que eu pensava, sempre era interrompido, sempre quando eu estava falando já parava na hora ali, já explicavam a visão deles e era uma questão de 5 minutos eles falando, para quando eu falava 30 segundos já me interrompia e não, que você tá errado, que tava isso. Então eu vi que, tipo assim, debate não é mais aquela coisa tão essencial no tempo de hoje, sabe? Eu vejo que nós vivemos o nosso Brasil aqui, ele é um sistema capitalista, então a gente tem uma liberdade maior de expressão do que em outros países. E quando que foi a primeira vez que surgiu o debate de se existe Deus ou não? Já faz muito tempo, eu não sei quando que foi o primeiro. E eu sei que eu não vou ser o último. Então, sabe quando dá aquele desânimo assim, cara, será que debate precisa mesmo? Tipo, eu sei que precisa. Só que eu não tenho mais aquele apetite todo, porque eu sei que se eu tivesse os maiores argumentos do mundo para poder provar a existência de Deus e mostrar que o povo está errado, tá todo mundo, eu sou o dono da verdade, eu sei que nem isso seria suficiente para poder convencer alguém, né? Eu sei que, tipo, se eu lançar um livro, Por que Deus existe? Aí vai ter o ateu que vai refutar. Aí depois eu vou ter que refutar. Aí ele vai ficar refutando, vai ficar aquela coisa de um fala, o outro faz réplica, o outro faz a réplica da réplica e fica naquela coisa pra sempre. Até a gente morrer e descobrir, né? Então, pensando nisso, sabendo que eu não gosto muito dessa coisa de um diálogo, de um debate onde que eu não posso falar, onde que eu tenho que sempre ficar interrompendo o meu adversário, eu tenho medo, sabe, de se tornar aquilo que eu mais temo. Se eu sei que eu não gosto de estar conversando com uma pessoa, a pessoa não me ouvir, a pessoa ficar me interrompendo, eu não posso ser igual. Então, o que que eu resolvi? Eu já vou sempre respeitar qualquer religião, qualquer pessoa que tem uma visão diferente da minha, seja ateu, seja islã, seja espírita, seja católica. Eu creio que para o Lucas poder não se dar bem, mas ter um ambiente mais agradável, eu vou sempre respeitar. Eu não vou arrumar confusão, eu não vou lá ficar cutucando a onça com vara curta, né? Eu não vou ficar lá, você é ateu? Então por quê? Se Deus não existe, então por que isso, aquilo acontece, sabe? Prefiro, sei lá, ficar na minha, tentar apresentar as minhas ideias, tentar apresentar o que eu acredito, porque eu acredito, sempre respeitando o outro, porque eu também não gosto muito de ficar arrumando confusão à toa, não, sabe? Ficar arrumando intriga, ficar brigando, sei lá, não dá. A última vez que eu fui fazer isso, eu fiquei mal pra caramba, eu fiquei pensando, né, por que eu fui falar isso? Por que eu não falei aquilo? Então, tipo assim, tentar sempre praticar um eufemismo ali, uma coisa mais tranquila. Se a pessoa não quiser ouvir, tá ok, eu não vou ficar forçando ninguém a querer ouvir, ou entender, ou aceitar aquilo que eu falo. Também não quero que a pessoa me force a fazer aquilo que eu não queira, né? Então eu já parto da premissa que todo ateu, ele não é aquela imagem que a gente constrói de ateu ser mal, ser uma pessoa ignorante, não. Se ele tem as convicções dele, isso daí é responsabilidade dele, como a minha responsabilidade, se eu tenho as minhas convicções para outras coisas, e eu respeito. Respeitar sempre. Se a forma de debate que hoje eu vejo mais agradável seria um debate individual, sabe? Entre eu e a pessoa, se eu pudesse chamar ela para vir à minha casa, vamos conversar aqui sem mídia, sem câmera, sem pessoas à volta, sem aquela coisa de querer impressionar, ser duas caras, porque nessa live que eu participei, eu vi que era muito aquela coisa assim, você tem que pensar do jeito que eu penso, você é burro, sabe, atacando a minha pessoa, não o que eu falava, não os meus argumentos, tratava já era uma ofensa mesmo,
E não tinha aquela coisa de eu falo o que eu penso, você fala o que você pensa, e a pessoa que está assistindo tira as próprias conclusões dela. Porque meio que é isso, eu tenho um produto, a outra pessoa tem um outro produto, eu ofereço o meu, a outra oferece o dela, e a pessoa que está assistindo, o telespectador, ele decide o que ele faz. Eu quero ser ateu? Seja. Eu quero ser cristão? Seja também, tente. Um dos dois. Eu creio que... Qual que é a única resposta universal para o crente e para o ateu, para qualquer religião? Quando a gente morrer, a gente vai saber quem estava certo e quem estava errado. Então, para que eu vou ficar arrumando confusão? Para que eu vou ficar discutindo? Eu creio que ateu, católico, espírita, evangélico, são pessoas. Então eu tenho que demonstrar uma certa afetividade para essas pessoas. Não quero ser aquele opressor, aquele dono da razão que vai, arruma confusão, briga, coloca dedo na cara, esfrega, fala que você é burro, você tá errado, você parece que nem é intelectual, parece que você não é inteligente, porque eu ouvi isso, sabe? Tipo, então eu só vou ser inteligente quando eu chegar a ser ateu. E eu sei que todos os ateus, qual que seria o plural de ateus? Ateus já é o plural, né? Ateus, com S. Ateu seria o indivíduo. Ateus seria o grupo dos indivíduos ateu, né? Então, eu creio que nem todo ateu seja ignorante, ofensivo, assim, também. Como eu sei que tem evangélicos que vão lá cutucar, vão lá, tipo, arrumar briga, né? Não no sentido de realmente defender a fé, mas aquela briguinha gostosa que o pessoal gosta, o povo brasileiro gosta, e não pode ser assim. Eu aprendi isso, sabe? Individualmente, isso eu carrego para mim hoje é o quê? Evitar qualquer discussão que não seja proveitoso. Porque vamos debater aqui, eu tenho uma dúvida, você tem uma dúvida, eu quero aprender, eu quero ouvir você, beleza, vamos. Ah não, vamos debater aqui porque eu quero ver quem é melhor. Ah, sabe aquele desânimo? Porque, tipo, se até no meio evangélico eu sei que vai ter pessoas que é cristãs, que leem a Bíblia, que têm as convicções dela, e eu não vou conseguir convencê-las através de argumentos, através de provas, através disso. Imagina um ateu, uma pessoa de outra religião. Então, tipo assim, se for para discutir apenas por discutir, para ganhar mídia, para ganhar dinheiro em cima, eu prefiro ficar pobre mesmo, ficar os meus jeitinhos lá, do jeito que eu sou mesmo, ser insignificante para todo mundo, porque, sabe, essa experiência que eu tive, eu não a considero como universal. Eu não digo que todo ateu seja ignorante ou seja ofensivo, como esse grupo específico foi comigo, com o Lucas, sabe? Eu não pude falar, eu não pude defender. Toda hora que eu ia falar uma coisa, eu era interrompido. Aí teve uma hora que eu falei, então, fazer o quê, né? Deixa quieto. E se a intenção do argumento é, tipo, mostrar que a pessoa tá errada, isso é válido também. O problema é quando eu não deixo o outro falar, quando eu ofendo a pessoa, características físicas da pessoa. Eu não posso falar que a pessoa às vezes é careca, que a pessoa é obesa. Eu tenho que contra-argumentar contra os argumentos daquela pessoa. O que ela falou, será que é coerente com a realidade? E isso que deveria ser um debate, tanto na política, na religião, em qualquer cenário, né? O debate tem que ser isso. Eu apresento uma ideia, você apresenta a sua e ganha quem o povo decidir. Não é um estudo acadêmico, científico, então, que tem que ter uma coisa ali, tem que ter uma verdade absoluta, sabe? Porque é aquela coisa, Jesus, para mim, é tão claro que Jesus existe, que a ciência não é inimiga da religião, porque tudo que é descobrido na ciência, eu considero que existe um Deus que criou aquilo, então a ciência para mim mostra o funcionamento das coisas, e tipo, é muito fácil, sabe? Muito fácil lidar com isso, mas para outras pessoas não sejam. Então saber respeitar o espaço do outro. E eu acho que debate assim sempre vai existir, tem que existir, contanto que seja um debate justo, um debate que os dois tenham o mesmo tempo para poder argumentar, que os dois possam ter as mesmas liberdades de se comunicar, porque o que adianta eu ser a favor de um, obrigar a um, sempre dar vantagens, privilégios a um porque ele pensa comigo e o outro deixar sempre calado. Serviu de aprendizado para mim. Não chegar querendo enfiar a fuça em algum lugar que não fui chamado, sabe? Porque eu não fui entrar nesse debate com o intuito realmente de querer provar, eu sou o
cara que tem 21 anos, que pensou aquilo que grandes pensadores do passado não pensou, eu sou iluminado, eu sou isso. Não, nossa, sabe, dá até desânimo, cara. Dá um desânimo de pensar assim, nossa, quantas pessoas já não existiram antes de mim? Quantas pessoas vão existir depois de mim? Que vão ficar pensando, essa briga vai ser eterna. Então, acredita no que você quiser ir, eu acredito no que eu quiser. Eu vou se algum amigo meu perguntar alguma coisa, eu vou responder segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. Se um amigo seu perguntar o que você pensa também, você responde o que você quer. E vida que segue, eu ficar brigando com isso não, tem tanto problema para resolver, questão de estudo, questão de trabalho, de dinheiro, família. Eu vou ficar arrumando confusão por causa dos outros, por causa das outras pessoas não pensam igual eu, sabe? Tipo assim, igual eu te falei, o meu orgulho, eu sempre tentei entrar com aquela coisa de eufemismo. Nessa live eu tentei boa noite a todos, meu nome é isso, na minha opinião, a minha forma de ver, sempre tentando assim, deixar um ambiente menos ofensivo possível. Eu não vi o contrário, sabe? Então, eu não vou também falar o nome daqui, porque eu não quero arrumar confusão, não quero virar fofoca, mas esse é o aprendizado que eu tive, sabe? Eu sou cristão, vou continuar sendo cristão, vou ler livros de ciência cristã, também vou ler livros de pessoas que argumentaram contra a existência de Deus, porque eu não quero que a minha fé seja baseada a minha fé não seja baseada em medo, sabe? Tipo assim, nossa, eu não posso ler aquele livro do Deus, um delírio do Darwin, porque se eu ler aquele livro eu vou virar ateu. Se eu ler aquele livro virar ateu, o livro é muito bom e minha fé é fraca, né? Então sempre eu vou ler o outro, entender o que o outro quer pensar. Se o outro não quiser ver o que eu penso, o problema é dele, não é meu, sabe? E ter essa paz aí, porque sempre vai ter briga aí, sempre vai ter confusão, mas fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte do show. Então deixa seu comentário aí se você concorda, o que você pensa aí, porque eu quero ser livre, sabe? Comenta aí, pode comentar, não vou bloquear comentários de ninguém. Quanto mais pessoas, melhor, que aí o meu canal começa a monetizar e eu começo a ganhar dinheiro. Mas é meio que isso, galera. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal e deixe seu like. Até mais!